Graças a Deus. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar e vive eu ser. Ele está, Ele vive, aleluia, Ele reina, para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Aleluia, Ele reina, para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um reino que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. E ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instante, queridos amados irmãos e irmãs. As leituras são fortes, são bonitas,
inquieta o nosso coração, inquieta a nossa vida como cristão, porque a gente percebe que é uma continuidade do que nós escutamos semana passada, que falava sobre o tema da correção, e que nós refletimos semana passada a alegria daquele que corrige, porque ele não deixa nenhum dos seus se perderem, não deixa nenhum dos irmãos se perderem, cuida do outro, zela do outro. Como também é feliz aquele que se permite ser corrigido, porque ele sabe que sozinho ele não consegue, ele precisa do outro. Ele sabe que quando se permite ser corrigido, ele amadurece e ele cresce. Por isso que para nós não existe aquela história, eu sou assim, vou morrer assim. Não, o cristão sabe que ele está sempre num processo de crescimento, de amadurecimento. Por isso nós dependemos um do outro. E entendemos semana passada que o outro é sinal da minha salvação, é sinal de salvação. Se eu quero atingir a graça de ser salvo, eu vou passar pelo outro, vou passar na vida do outro. Por isso eu não sou indiferente com ele, não sou indiferente com ela. Eu sou chamado a estar junto, a estar de mãos dadas, sem deixar que nenhum dos dois caia. A palavra de Deus hoje vai falar para nós desta grande atenção que nós precisamos aos nossos irmãos e irmãs. Mas primeiro, para mim entender o valor do perdão, para mim saber perdoar, para mim entender essa graça, eu preciso fazer a experiência com Deus. Só perdoa quem se sente perdoado por este Deus, que se sente amado, ou seja, quando você se sente realmente uma pessoa que fez a experiência deste amor. Mas só faz a experiência deste amor quem abre o coração. Se não abre o coração para escutar o que Deus quer, o que Deus deseja, não há como fazer a experiência com esse Deus. E por isso a segunda leitura de hoje vai nos dizer exatamente isto. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. É para o Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo é para o Senhor. Eu sei que Ele é o Deus da minha vida. A minha realização que eu faço no meu projeto de vida é de acordo com a vontade de Deus. Por isso, cada passo que eu dou é em unidade com este Deus. Será que conseguimos entender? É uma relação profunda com este Pai. É uma relação profunda com esse Senhor. Quando nós entendemos que nós estamos neste mundo aqui, uma passagem, e que o nosso caminho é estar do lado deste Deus maravilhoso, nós nos tornamos pessoas mais livres, nós nos tornamos capazes de amar. Então tudo aquilo que vem a ser contra este projeto, a gente vai deixar de lado. E assim a primeira leitura nos chama a atenção e nos exorta. Vai dizer que nem a raiva, nem o ódio, nem o rancor faz parte da nossa natureza. A primeira leitura vai dizer assim para nós: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Porque quando eu tenho raiva, quando eu tenho rancor com meu irmão, eu estou negando este amor a Deus. Ora, por que eu estou negando? Porque parece que eu não aprendi aquela experiência deste amor com Deus. E ora, se eu sou a imagem e semelhança deste Deus, e este Deus é a bondade plena, se eu sou seu filho, por que eu vou permitir que a raiva e o rancor faça parte da minha vida? Sabe por quê, meus amados irmãos? Olha como isso é bonito, olha como é forte. Nosso Deus cuida tanto, que o livro do Eclesiástico vai dizer:
não faz parte da natureza. Inclusive aqueles que são maus, as pessoas que estão distraídas, eles não querem ter raiva e rancor. Por quê? Porque a raiva, o rancor, nos torna pessoas escravas, nos torna pessoas prisioneiras. A gente não consegue dar passo na nossa vida espiritual, a gente não consegue dar passo na nossa caminhada, na nossa relação com o outro. A gente sempre vai ver o outro como um adversário, como um perigo para mim, e aí eu não vou conseguir me relacionar. Uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que guarda raiva, é uma pessoa infeliz, porque ela não consegue amar, ela não consegue. E o pior, Deus, o nosso Deus, é tão cuidadoso que Ele vai ter essa atenção, porque quando nós sentimos raiva, sentimos rancor, a pessoa mais prejudicada não é o outro, mas é você mesmo, porque você não consegue dar passo, você fica preso. Por isso que a gente precisa deixar esses sentimentos fora da gente, longe da gente. E olha como é bonito, não é? Quando tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de entrar em qualquer grupo. A gente já viu isso em algum momento da nossa vida. Pessoas alegres, espontâneas, pessoas que trazem um sorriso, trazem uma alegria. É uma pessoa livre, é uma pessoa livre. Ela sabe lidar com todo mundo, não importa quem seja. Na nossa vida cristã a gente precisa ser assim. A gente precisa trabalhar isso na nossa vida, no nosso coração, para a gente entender que nós somos esses filhos amados de Deus, e que por isso a gente não pode estar guardando rancor, raiva, porque nós vamos ser prejudicados e vamos ser muitas vezes taxados, conhecidos como pessoas rancorosas, pessoas mal da vida, né? Que não se dá bem com a vida, nada está bom, tudo está está o tempo todo reclamando, murmurando. E como isso nos faz mal. Por isso, queridos amados irmãos e irmãs, fujamos desse sentimento. E possamos entender, como diz a primeira leitura, que nós estamos aqui numa passagem. Para que guardar esses sentimentos? Que o nosso fim é a morte. Porém, o nosso fim é ao lado do nosso Deus. Mas para que guardar tudo isso aqui? Com o tempo isso tudo passa. E aí a gente escuta o evangelho de hoje, que é uma chamada de atenção, que é bonito, porque em determinado momento da vida a gente faz essa pergunta como Pedro fez, né? Que às vezes pode passar também que a gente está sendo a pessoa muito boazinha, perdoando sempre, né? Aquela pessoa sempre faz a mesma coisa, mas padre, eu estou cansado de perdoar. A pessoa toda a vida comete a mesma coisa, o mesmo erro. Não é ser besta, meus amados irmãos e irmãs. Perdão é para os fortes, é para os corajosos. Isso é bonito, isso é forte, isso é maravilhoso. Não é ser besta, é que você entende que para quê? Vai te fazer mal, só vai fazer mal para você. Porém, isso não significa estar de braços cruzados. Lembra o evangelho, é persistir mesmo, é tentar. Nós somos fortes para isso. E se Deus nos pede é porque Ele sabe que nós somos capazes. Mas Pedro vai fazer essa pergunta: então, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E o Senhor vai deixar muito claro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. A gente sabe que esse número tem um significado muito grande, significa a plenitude, a totalidade, infinito, não é? Ou seja, eu perdoo sempre, porque eu sempre fui perdoado pelo nosso Deus, sempre. Por que eu tenho que limitar o meu amor pelo meu irmão e pela minha irmã? E aí o Senhor vai dar um exemplo muito claro sobre o que é perdão, o que é compaixão. Ele vai dizer que o empregado teve um problema com o patrão, uma dívida. O empregado suplicou, implorou. O patrão teve compaixão, perdoou a dívida.
Mas chegou a vez do empregado. E o que foi que o empregado fez? Não perdoou a dívida do companheiro. O que é que isso nos diz? Que nós somos perdoados o tempo todo pelo nosso Deus. O tempo todo Deus nos perdoa. Não cansa de nos perdoar. Mas quando... E é bom, né? E é bom ser perdoado. Quem já passou por essa experiência sabe muito bem. Você se sente, graças a Deus, né? Que bom, deu tudo certo. Maravilhoso. Maravilhoso sentir o perdão. É uma grande graça. Mas chega a vez da gente perdoar. Também a gente passa por essa experiência. Só que às vezes a gente esquece que também um dia nós fomos perdoados e que a gente tem limitações, tem nossas fragilidades. Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, é mais fácil a gente ver os defeitos no outro. É mais fácil. Às vezes é mais fácil a fofoca, né? Falar dos defeitos do outro por trás. É mais fácil, porque o outro não tem como se defender. Por isso que o Papa vai dizer para nós, não é? Que é uma grande desgraça isso acontecer na nossa vida. Não faz parte da gente, porque o outro não pode se defender. É mais fácil, porém não faz parte da nossa vida. A gente precisa ser sincero com o outro. Se a gente quer resolver um problema com o irmão, a gente precisa ser corajoso e enfrentar. Não é falando pelas costas, não é na fofoca que a gente vai solucionar os problemas, não. Os problemas existem para ser solucionados, para ser resolvidos com coragem. E olha, só faz isso quem fez a experiência com este Deus. Imagina se nosso Senhor tivesse todo rancor com aqueles que perseguiam. Imagina. Deus ama a todos, ama a todos. E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar o outro? Eis o grande convite, meus amados irmãos e irmãs, da gente saber perdoar e da gente saber e sentir essa graça do perdão na nossa vida. Para isso é preciso abrir o nosso coração e sentir este amor de Deus. Tem uma canção que fala sobre livre acesso, que diz assim: eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso. Ou seja, eu sinto esse amor de Deus na minha vida. Eu sinto, mas eu só sinto se eu abro esse coração. Só sou capaz de perdoar quando eu abro esse coração. Quando eu deixo o meu coração fechado, quando eu deixo o meu coração com tanto rancor, eu não vou dar passos. E por isso essa música é muito bonita, porque fala para nós exatamente: eu abro as portas do meu coração e deixo que esse Senhor, esse Deus da vida, faça graças. Faça e me mude, me leve a uma profunda conversão. Vamos tentar cantar? É bonito, é fácil. Vamos dizer isso para nosso Senhor: eu abro essa porta e quero que este Deus habite na nossa vida. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Olha que bonito, olha a letra. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.
pois com teu braço forte realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Mais uma vez, Eu abro as portas do meu coração. te dou livre acesso, Senhor. Vamos cantar bem forte, bem bonito. Eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso. Vamos ficando de pé. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígio, pois com teu braço, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu me ergues do chão. Eita maravilha! Sentindo este amor de Deus na nossa vida, nós vamos aprender a perdoar. Vamos aprender sempre, é possível. Não vamos deixar que o ódio, o rancor faça parte da nossa vida, mas sim o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.